Floresta, você ouve o estalo dos galhos, seu coração começa a bater mais rápido. Você está com medo de olhar na direção do som, mas ainda está virando sua cabeça lentamente. Uma sensação de horror congela você. Você não consegue escapar e tem certeza de que algum animal está olhando para você agora. Neste ponto parou de chover. Um silêncio sombrio se abateu sobre a floresta. As nuvens se dispersam e a fraca luz da lua cheia ilumina as árvores, entre as quais você percebe uma silhueta humana. Ele é alto e está escondido nas sombras. Ele não está se movendo, esperando por suas próximas ações. Dois olhos vermelhos brilhantes iluminam seu rosto escuro. Aterrorizado, você aponta a lanterna feixe no monstro. A criatura assustadora abre suas asas largas e voa para a noite. Você acabou de ver o Homem-Mariposa, um dos monstros mais famosos da América. Isso é uma lenda urbana. Mas o monstro realmente existe e não existe ao mesmo tempo. Tudo começou na Virgínia Ocidental, na pequena cidade de Point Pleasant, no início do século XX, era um local industrial com fábricas produzindo substâncias tóxicas prejudiciais. Mais perto dos anos 50 todas essas fábricas foram fechadas, mas as pessoas não descartaram os resíduos das fábricas adequadamente. Portanto, substâncias nocivas começaram a penetrar na natureza circundante e a poluir florestas e água. Esses eventos se tornaram um prólogo para o aparecimento do Homem-Mariposa. Música. Pela primeira vez, os moradores da cidade ouviram sobre o monstro nos anos 60. 4 jovens estavam dirigindo pela floresta escura e pararam perto de uma usina de energia local. Lá, eles viram um homem grande com olhos vermelhos e asas largas como as de uma mariposa. Os adolescentes estavam aterrorizados e imediatamente saíram daquele lugar. Eles foram até o xerife local e contaram tudo o que tinha acontecido. A polícia examinou rapidamente a floresta e a área perto da estação, procurando pelo monstro, mas não encontraram nada. Enquanto isso, um jornal local escreveu um artigo sobre isso. Logo outras pessoas também começaram a relatar que tinham visto uma criatura misteriosa. Alguns achavam que o Homem-Mariposa era um humano ou um animal que sofreu mutação após ser envenenado por substâncias tóxicas. Esses rumores não eram nada além de contos de fadas de filmes de ficção científica. Então as pessoas começaram a ignorar essas histórias depois de um tempo. Então, após a primeira aparição do monstro, aconteceu uma catástrofe na cidade. Ponte Silver, a principal estrada para Point Pleasant, não aguentou o tráfego. Antes das férias de inverno, a ponte desabou sob o peso e muitos carros caíram. A tragédia trouxe muita tristeza para a cidade e as pessoas estavam tentando entender como isso poderia acontecer. Alguns sugeriram que o acidente poderia estar relacionado ao Homem-Mariposa. Não, ele não destruiu a ponte. Mas as pessoas disseram que tinham visto essa criatura muitas vezes antes da tragédia. Parecia que o Homem-Mariposa era um presságio de problemas. Uma investigação mais aprofundada revelou que o colapso da estrada ocorreu devido à má manutenção da ponte, mas essa versão desapareceu diante dos rumores sobre o Homem-Mariposa após o acidente. Os relatos sobre o Homem-Mariposa pararam. As pessoas não viam mais o monstro e se esqueceram dele. Mas então nos anos 70, o autor John Keel escreveu um livro sobre o monstro misterioso de Point Pleasant. Ele gostava de discutir histórias sobre civilizações extraterrestres e outras lendas urbanas. Então ele não poderia deixar de lado o caso do Homem-Mariposa. Ele escreveu sobre como a besta desconhecida poderia ser uma premonição inconsciente dos habitantes de Point Pleasant sobre a tragédia em a ponte. O livro se tornou popular em todos os Estados Unidos. John Keel transformou o Homem-Mariposa em uma superestrela. Hollywood criou um filme baseado no livro e a pequena cidade se tornou o centro de atração para milhares de turistas. O Homem-Mariposa se tornou tão popular quanto o monstro do Lago Ness e o Pé Grande. As pessoas organizam um festival anual em homenagem a esse personagem. Se antes a besta era um presságio de desastre, agora ela se tornou a causa do crescimento econômico de Point Pleasant. Os turistas vêm para entrar em contato com a lenda e gastam muito dinheiro. Os locais abrem cafés e hotéis, organizam passeios e fazem lembranças. Um escultor até mesmo instalou uma estátua sinistra do monstro. O Homem-Mariposa evoluiu de um mito local para uma marca. Neste caso, acontece que embora ele não exista, não é inteiramente verdade. Muitas mensagens sobre o Homem-Mariposa aparecem em todo o mundo. Dizem que as pessoas o veem pouco antes de grandes desastres, mas é
Claro que isso ainda precisa ser provado. Um homem fez pesquisas e descobriu que todos os livros e materiais sobre o Homem-Mariposa foram escritos por fãs de mitos e lendas urbanas e que não havia uma única prova científica ou observação de que o monstro realmente existia. Agora, lembre-se dos eventos associados ao Homem-Mariposa: o colapso da ponte, a liberação de substâncias tóxicas e outras tragédias. A criatura voadora com olhos vermelhos se tornou a personificação de histeria em massa. Quando muitas pessoas estão sob estresse ou sofrimento, elas podem experimentar a mesma reação inconsciente. Nesse estado deprimido, as pessoas realmente começam a acreditar e ver coisas que não existem. Um sentimento semelhante aparece durante uma greve ou outros eventos em massa. Você pode discordar da opinião da maioria, mas quando você se vê em uma multidão que exige algo, você parece ser infectado por seu humor. Isso é bastante típico para nossa mentalidade. Quando você está passando por um sofrimento junto com centenas e milhares de pessoas ao seu redor, seu cérebro fica sensível a qualquer informação. Você pode ver um grande garça ou uma coruja neste estado e confundi-lo com um homem-mariposa, e outras pessoas vão apoiá-lo inadvertidamente e acreditar no monstro. Houve muitos casos de histeria em massa no mundo. Um dos mais marcantes aconteceu na França no século XVI, quando os habitantes de Estrasburgo começaram a dançar por várias semanas. Esse evento é chamado de Praga Dançante. A princípio, uma mulher começou a dançar na praça central da cidade. Uma semana depois, outros moradores se juntaram a ela, infectados por seu surto de diversão sinistra. De acordo com uma versão, a histeria de dança em massa começou em meio à fome e às doenças que a Europa estava experimentando naquela época. As pessoas estavam sob estresse constante e suas mentes decidiram aliviar o estresse de uma maneira incomum. Outra versão diz que as pessoas foram envenenadas por algum fungo que crescia nos grãos de trigo. O fungo de alguma forma afetava a psique das pessoas e as fazia dançar. Mas vamos voltar ao nosso monstro. Além do estresse associado ao colapso da ponte e à liberação de resíduos tóxicos na floresta, as pessoas também poderiam estar oprimidas por garças e corujas. As pessoas chamavam o Homem-Mariposa de semelhante a um pássaro nos primeiros relatos, por causa de seus olhos vermelhos e asas. Portanto, alguns pesquisadores afirmaram que os habitantes de Point Pleasant tinham visto uma garça grande ou um grow com asas largas e marcas vermelhas ao redor dos olhos. O grow não vive na Virgínia Ocidental, mas pode voar sobre esse território e até fazer uma parada para fazer um lanche. Além disso, as pessoas poderiam ter visto uma coruja gigante sentada em uma árvore. Os olhos desses animais podem brilhar de vermelho à noite. As pessoas relataram ter visto cerca de 28 grows de 2017 a 2019. Imagine viver em uma cidade onde lojas, ruas e monumentos te lembram do Homem-Mariposa. As pessoas estão falando sobre ele há anos, acreditando nele, e então você vê uma garça gigante na floresta. Certamente a primeira coisa que você pensará é no Homem-Mariposa. Então as pessoas podem estar falando a verdade quando dizem que o viram, ou pelo menos podem acreditar que estão falando a verdade. Em qualquer caso, o Homem-Mariposa não é nenhum produto de uma civilização extraterrestre nem um animal mutante radioativo. As pessoas criaram essa criatura com suas mentes e fé. Essas coisas sempre atraem as pessoas porque nos dão a sensação de que sabemos algo que a maioria das pessoas não sabe, algo misterioso. Além disso, o Homem-Mariposa traz muito dinheiro para os moradores de Point Pleasant e é muito mais lucrativo para eles apoiar os rumores sobre o monstro do que provar que ele não existe. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.